Em 23 de junho de 2008, os acreanos se viram obrigados a uma adaptação. A mudança de rotina foi estabelecida por meio da aprovação da Lei 11.662, de 24 de abril de 2008, defendida pelo então senador Tião Viana, hoje governador do Acre. O estado vivia a diferença de 2 horas em relação a Brasília. E o objetivo da mudança era não prejudicar mais o estado econômica e culturalmente. A diferença passou a ser de apenas 1 hora em relação ao horário oficial brasileiro, que aumenta em 2 horas no horário de verão. Desde o começo, o novo horário causou polêmica e, em 2010, 2 anos após a mudança, um referendo foi realizado para consultar a população sobre a alteração. O descontentamento foi comprovado quando, à época, o resultado mostrou que 56,77% dos eleitores queriam o retorno da hora antiga. Aproximadamente 3 anos depois do referendo, em outubro de 2013, o Senado Federal aprovou o projeto de lei restabelecendo o horário no Acre e em parte do Amazonas. A presidente Dilma Rousseff aprovou a lei no dia 31 de outubro. A mudança compreende todo o estado do Acre e parte do estado do Amazonas, localizado na região do município de Tabatinga. Hoje, o Curtas e Finas debate o novo velho horário do Acre, que agora está definitivamente contando as horas. Agrada a todos? E se o referendo fosse hoje? E por que tanto descontentamento nos acreanos naquela época? Essas e outras questões você vê agora. É irreversível, mas mesmo assim continua causando polêmica pelas divididas opiniões a respeito. Exatamente por isso, vamos falar dessa nova velha realidade que começa em dia útil hoje. O horário do Acre, com 2 horas de diferença em relação a Brasília, também foi batizado como o antigo horário ou horário de Deus. Agora é se adaptar, readaptar. Mas claro que eu trouxe convidados muito especiais para debater esse tema, mesmo diante da irrefutável condição. Voltamos ao horário antigo. Agora, no Curtas e Finas. Sou contra, né, o retorno do horário. Fui a favor, mas hoje já sou contra porque nós estamos adaptados, né? Porque eu sou contra. Eu sou a favor da mudança. Eu sou contra. Eu sou contra porque, sabe por que nós já estamos acostumados a esse horário agora? Sou a favor da nova mudança. Contra. A favor da mudança de horário. Pois é, vocês perceberam as variadas opiniões. E é por isso que a gente vai conversar sobre esse tema que ainda está mexendo, inclusive com a curiosidade de muitas pessoas. Tem gente ainda que nem está acreditando que o horário é outro. Sim, é o velho, tá aí, agora é novo. É isso mesmo, tá confundindo todo mundo. Olha, eu recebo aqui nos nossos estúdios do Curtas e Finas a querida Elisângela Pontes, ela que é socióloga, mestra em ciências políticas e também é minha colega jornalista. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, um prazer, Mirna, estar aqui com você. Prazer estar, assim, colaborando com essa discussão, né? E estarmos, assim, em sintonia também com essas mudanças que estão ocorrendo aí, discutindo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano aqui, a criança. Mas eu tenho que aproveitar e fazer um comentário. Vocês já devem ter percebido aí em casa que eu e a Elisângela, a gente está meio combinandinho. Mas olha, isso é a prova de que nós estamos super antenadas com a moda, né, Elisângela? Exatamente. Mulheres antenadas, trabalhadoras, ativas. Verdade, né? É verdade. A gente está super combinando. Cada uma numa ponta. É, mas o equilíbrio de gênero aqui está respeitado. Tá, né? super. Então, Mais ou menos, aqui, né? Essa é a maioria, mas tudo A bem. gente mas as mulheres sempre, eu digo, vão dominar o mundo. Merecem. Nada mais que Merecem, inclusive. Também recebo o pesquisador do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, está aqui com a gente, Evandro Ferreira. Tudo bem, Evandro? Tudo bom. Gostaria de agradecer pelo convite, que esse é um tema no qual eu me envolvi muito, né? Desde a época que mudou a primeira vez, participei do referendo, da campanha, né? E gostaria de dizer para todos que eu estou muito feliz com esse horário que está voltando. Olha só, pois é, tem muita gente com sorriso daqui a aqui.
Eu também recebo a Ana Paula Xavier, essa bela e jovem jornalista, ela que é repórter do jornal Opinião. Aliás, essa palavra opinião é muito forte, né? E é muito democrática, né, Ana Paula? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? E assim, eu fui uma das poucas pessoas que teve contato com a assinatura, né, do abaixo-assinado para a mudança do horário. Então, assim, tem gente que diz, gente, não houve nenhum questionamento, eu não sei por que mudaram. Então, assim, eu sou uma das pessoas que pode falar um pouquinho dessa primeira mudança que houve. Sensacional. Né? Olha, também recebo o querido amigo, historiador Marcos Vinícius, que inclusive estava um pouco tenso com o bebê Dodói, mas agora já resolveu, né, querido? Porque as crias da gente acabam mexendo profundamente, mas está tudo tranquilo, é um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal todo, para debater uma questão que é complexa, né? Não é simples, até porque se fosse um acre só, talvez a gente pudesse ter uma resposta só, mas são muitos acres, né? Então depende muito do ponto de vista a partir do qual você olha, pensa e fala. Então, vamos ver. E já que você está falando um pouco sobre essa questão de ponto de vista, eu queria que você abrisse a discussão, Marcos, tentando, na sua opinião, dizer por que gerou tanta polêmica em 2008 a mudança? Por que você acha que as opiniões assim foram tão contrárias? Olha, o Acre tem uma tradição, uma longa tradição histórica de resistência social, política, cultural. E essa questão do horário, mais uma vez, reafirma isso, né? Eu sempre digo que os acreanos lutam ao longo de toda a sua história, lutaram contra a dominação estrangeira, na Revolução, depois lutaram contra o movimento de territórios federais, uma longa luta em que as coisas vinham impostas do governo federal para cá, e aí resistiram, fizeram revoltas autonomistas em várias cidades, pegaram armas, depois veio a ditadura militar querendo mudar o eixo de desenvolvimento local e mais uma vez houve uma resistência. Então acho que uma boa parte dessa resistência se deve à forma como o processo aconteceu. Se tivesse havido uma consulta popular, um longo processo de debate, de esclarecimento da população antes da mudança, essa resistência teria sido bem menor, porque ela teria se sentido participando disso. O acreano não aceita muito bem, culturalmente inclusive, nada que é imposto de forma abrupta e sem uma participação da sociedade. A Acreano é muito politizado, né? A Elisângela está até falando um pouco disso antes. Na cabeça, porque é verdade, né? A gente tem opinião para falar e para colocar, não é à toa que a gente tem um senadinho. Quer saber alguma coisa? Vá ali no senadinho. Você fica, né? Quem não tem pauta, a gente vai no senadinho, porque ali a gente sabe o que está acontecendo na cidade, o que as pessoas estão comentando, o que possivelmente pode vir a acontecer na política ou em outros aspectos também. Então, assim, não podemos subestimar a capacidade do povo acreano, porque nós temos, de fato, opinião, nós gostamos de debater, né, nossas opiniões e criamos os espaços para isso. E não só debater, mas essa coisa da ironia acreana que é muito forte, né? Então, querendo ou não, tudo se comenta, tudo se critica, mas também tudo se ironiza e aí acaba ganhando uma conotação ainda mais profunda em todos os segmentos da sociedade. Então não é um debate que esteja preso a esse, aquele ou aquele outro segmento da sociedade. Acabou sendo um debate que se espalhou muito sobre esse aspecto de um processo que foi abrupto, que foi imposto e que poderia ter sido processado de outra maneira. E eu complemento também essa questão, o Marcos colocou e a Elisângela também falou, o Acre viveu eternamente, desde o começo do século, nesse horário, né? Como você colocou, não se debateu e de repente você mudou. Então você teve essa mudança que foi uma mudança radical, né? Mas eu acredito que também uma parcela de culpa pelo problema que nós tivemos na adaptação foi dos governantes que na época, eles tiveram tempo, 60 dias entre o decreto da mudança e a entrada em vigor, para promover ajustes. E eles não promoveram. Então o que aconteceu? Quando o horário entrou em vigor, o horário de escola permaneceu o mesmo, o horário de funcionamento de repartição pública mesmo, que resultado, as pessoas que saíam 7 horas da manhã de casa tiveram que passar a sair às 6 da manhã, porque a hora adiantou. E aí, obviamente, era noite, foi o pior momento possível, julho. Então, o dia estava amanhecendo muito tarde, quer dizer, então, essa inércia de quem deveria ter agido contribuiu muito para esse debate, né? E aí, realmente, eu acho que foi o
o que causou toda essa polêmica. Principalmente no Juruá, né? Principalmente no Vale do Juruá. O Juruá ficou muito prejudicado por conta dos seus horários cotidianos de vida. Então, isso causou impacto. E agora, eu tenho a opinião de que, mais uma vez, nós vamos ter um pouco de problema, porque o prazo que essa nova lei está dando para a mudança é 10 dias, basicamente. Então, não vai dar tempo para... Até mesmo que as autoridades quisessem, não daria tempo para você ajustar rapidamente as coisas, que não se faz assim em poucas horas, né? Existem até algumas secretarias, inclusive, que já estão pensando em mudar novamente o horário de expediente, para as pessoas não sentirem tanto assim, né? Essa Mas mudança. é complexo porque, veja bem, a Secretaria de Educação já disse que não vai mudar, né? E aí, olha só, a Secretaria, se ela não mudar, o governo do Estado, principalmente os servidores públicos do Estado, vai ter que ter um certo cuidado na hora de mudar, porque a hora que o servidor sai está combinada com a hora que ele vai pegar a criança na escola. Então, se mudar a escola, tem que mudar o horário do servidor público. Então, tudo tem que ser organizado. Então, acho que nós vamos ter problemas em relação a isso aí, se os responsáveis realmente não atuarem para isso. Isso porque a gente está mudando a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? O Marcos tem que buscar a criança na escola, a Ana Paula que tem que entrar no trabalho, que tem que depois ir para a universidade, que tem que depois, né, ajudar nas suas atribuições outras. E o dia a dia mesmo, quer dizer, hoje a gente, quando vai fazer qualquer mudança na casa da gente, um móvel de lugar, a gente já altera, você imagina a rotina. Né? Então, assim, de fato as coisas, essa mudança agora vai ser muito rápida, né? A gente não vai ter um processo ainda, mas creio que, assim, houve uma decisão, né? A presidente Dilma aceitou o processo e a gente está com essa volta do antigo horário, né? Do antigo horário, que a gente confunde. A gente não sabe mais como nomear. Parece aquela música do Fônico, Velha Nova Rebeldia, né? Velha Nova Rebeldia. É um antigo tão atual, né? Mas aí eu aproveito, porque aproveito o gancho da Elisângela da rotina. Mas vamos falar das nossas empresas, por exemplo. Mexe com a relação comercial com o resto do Brasil e mexe talvez também com a economia. Você, Evandro, você que estava nessa discussão, já está desde o início, está acompanhando tudo, você percebeu mudanças, melhorias econômicas? Você não percebeu? Você acha que a gente vai ter impactos negativos agora? Como é que você vê essa questão da economia? Olha, eu acho que uma das promessas dos que propuseram a mudança na época era que a gente, aproximando o horário com Brasília, a gente aproximaria as relações comerciais, seria bom para o Estado de uma maneira geral, mas eu confesso para você que não dá para perceber esse avanço econômico ou avanço social, qualquer tipo de mudança, né? E é importante esclarecer para a população, e acho que muita gente sabe disso, que fuso horário não é mais para frente ou mais para trás, nem atrasa nem avança, né? Você vê que, por exemplo, Nova York é 3 horas a mais que Los Angeles, nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. E, no entanto, Los Angeles é um centro de alta tecnologia, de informática e tudo mais. Então, e olha, isso aí... só abrindo um parênteses para Nova York. No outono em Nova York agora, 4h30 da tarde está noite. Exatamente. E as pessoas continuam trabalhando. Exatamente. Então, essa questão de avanço ou não, eu acho que não se percebe muito bem. Obviamente que você até tocou a questão comercial, as dificuldades que poderiam haver, realmente a gente tem que reconhecer. Haverão problemas. Sim. 3 horas, principalmente no horário de verão, né, é um problema. No entanto, eu fico assim, um pouco confortável com tudo isso, porque a gente sabe que tem uma revolução tecnológica a caminho. Cada ano que passa, você tem essa mudança. Então, se você volta 10 anos atrás, tudo se resolvia por telefone, tudo se resolvia na determinada hora. E hoje em dia, por exemplo, quem daqui de vocês nunca comprou online por essas lojas que tem aí na internet? Não tem hora para você comprar, você vai meia-noite, 1h da manhã, qualquer hora. Da mesma forma, os empresários que hoje estão um pouco apreensivos com tudo isso, eu acho que eles podem ficar tranquilos, que a tendência das pessoas que vendem para os empresários, das grandes indústrias, também é criar esse sistema, mesmo porque as indústrias não querem manter uma bancada com 100, 200 atendentes, entendeu? Pagando salário para essas pessoas, quando ele pode ter um sistema totalmente automatizado. Então eu acho que essa questão do impacto pode, num primeiro momento, causar uma certa apreensão, mas a tendência é que isso diminua um pouco. E a diferença de horário realmente ela vai se diluir em função da tecnologia que está... Mas, Evandro, do ponto de vista comercial, não tenho propriedade e prática suficiente para falar. Mas, do ponto de vista institucional,
Agora, com o horário de verão, as dificuldades são grandes. Veja, a gente na área governamental ou ONGs que lidam com projetos, né, como você sabe muito bem, aqui começando o expediente 8 horas da manhã, em Brasília é 11. Aí a gente tem uma hora de expediente, aí começa o horário de almoço lá, e aí quando eles voltam, a gente está entrando no horário do almoço, quando a gente está voltando, ou seja, a gente acaba tendo, ao longo do dia, uma redução de hora útil de relação institucional, porque as instituições públicas fecham no horário padrão delas, né? Tanto lá como aqui. Então, efetivamente, você diminui bastante essa margem de trabalho, horário útil durante o dia. Acho que a gente perde a agilidade, né? A gente deixa de resolver algumas coisas, de fazer contato com algumas instituições, a gente deixa de resolver determinados problemas no dia, né? E sempre passa para o outro em algumas situações em função de algumas horas, às vezes até minutos. Agora é verdade. As empresas de telemarketing são bem rígidas com relação a isso, né? A gente liga, por exemplo, tem um representante aqui no estado, aí você pode ir lá resolver alguns assuntos, mas outros não, você tem que ligar. Banco, a gente, alguns assuntos, quem tem empresa sabe que tem que ir lá conversar com o gerente. É um problema sério. Banco é difícil, é complicadíssimo. Bem complicado mesmo, nesse aspecto a gente não pode negar. Verdade. Mas vamos aproveitar para pensar. Eu quero fazer assim, um pensamento conjunto, né? Vamos fazer aqui um coletivo de um pensamento profético. Se, somente se, o referendo fosse hoje, vou pedir para Ana Paula falar o que ela acha. Se o referendo fosse hoje, qual seria hoje o resultado? Bem, eu acredito que após 5 anos, né, dessa mudança, as pessoas não votariam para que retornasse, né, porque todo mundo já se acostumou novamente, né? Então, assim, a gente demora um período muito curto para se acostumar com as mudanças. Então, já houveram mudanças em horários institucionais, como a gente falou anteriormente. Então, assim, vai mexer novamente, vai causar outros transtornos, né? Então, assim, as pessoas já estão acostumadas. Para que mexer nisso novamente? Mas as pessoas estão acostumadas porque teve vantagens ou porque elas se sentiram obrigadas a se acostumar? Eu acredito porque se sentiram obrigadas. Porque muitas dizem, eu não fui consultado. Né? Por que mudaram? Quem decidiu mudar? Né? Eu fui uma das poucas pessoas que tive contato com o abaixo-assinado dessa mudança. Quando eu ainda estava na faculdade. Então, assim, um colega de faculdade me convenceu. Eu não queria também que houvesse essa mudança. Ele disse, não, é bom pra gente por causa dos concursos. Então, assim, ele me antenou pra um lado que eu não estava pensando ainda, né? Então, assim, tem muitos lados positivos, sim, claro. Mas mexer na rotina é complicado, como a Eli disse, né? A Elisângela disse. Então, Eu queria que cada um desse a sua opinião, se fosse hoje o referendo. Eu não tenho dúvida que as pessoas iam votar para permanecer esse horário, mas como ela colocou, as pessoas se acostumaram. Aí você acha a também tendência por uma imposição. Ela tem que se acostumar, tem que se adaptar àquilo ali. Você não tem outra alternativa. Você não pode ficar com o horário anterior porque você vai perder todos os compromissos, né? Mas eu acho também que isso é uma questão que você também... obviamente que houve essa contaminação política dessa discussão, e eu sinto, desculpa eu colocar isso aqui, a conversa está muito boa, que existe uma possibilidade de se tentar politizar novamente essa questão. Se fala até em uma nova consulta, né, para o ano que vem, nas próximas eleições, né? Porque, como todo mundo não quer mudar o horário hoje, a opinião é diferente de 3 anos atrás, então alguns pensam que pode tirar algum tipo de vantagem política disso aí. Mas olha, é preciso que essas pessoas tenham cuidado. Porque hoje nós estamos nesse novo horário e eu garanto para vocês, em 3, 4, 5 meses, todo mundo vai estar adaptado. E quando alguém abrir a boca para dizer que vamos... Aí, olha, essa pessoa corre risco de apanhar. Eu acho que aí vão voltar as manifestações nas ruas. Vai ser um outro motivo, né? Ninguém aguenta mais falar. Desculpa ainda estar viva essa coisa do antigo horário, nosso antigo horário. Eu confesso para você, antes de encerrar, eu queria só dizer para vocês, eu lutei muito na época, sabe? E eu tinha um blog no qual eu colocava muita matéria. E chegou um momento que eu já não aguentava mais. Eu parei por um bom tempo, porque realmente desistir, né? Não valia a pena mais, porque o que eu tinha que falar eu já tinha falado, não adiantou. Mas sabe, então as pessoas, depois de um tempo, você não aguenta mais falar disso. Então eu acho que isso vai acontecer também. As pessoas vão se adaptar e quando vierem com essa ideia vai ser meio que haver uma resistência. Evandro, tem um amigo nosso comum de todo mundo aqui, o Toninho, que também esteve muito envolvido. Ele tem, como sempre, uma tirada muito inteligente, né, dizendo que
O ser humano é impressionante, ele se adapta a tudo, a qualquer condição. É tão louco que os palestinos e os israelenses se adaptaram à guerra e vivem em guerra há décadas, né? Faz parte da rotina, do cotidiano. Então, cultural. Cultural, não tem estranhamento mais. Agora, a gente também não pode desconhecer que, do ponto de vista funcional, tem vantagens nesse horário que estava até ontem e que foi modificado novamente. A possibilidade de sair do trabalho ainda com luz é muito legal, é muito agradável. Você trabalha num ambiente fechado. Quando você sai, você dá de cara com a noite. A gente aqui que na agência SEA que diga, né? Eu não sei se... Acabou o dia. As pessoas... Eu espero que lá no Parque do Tucumã as pessoas continuem caminhando. Porque é muito bonito de ver. Né? Não, é muito bonito a gente ver aquelas pessoas cuidando da sua saúde. Né? Porque 40 minutos, 30 minutos de uma caminhada vai evitar você tomar um remédio para dor de cabeça, né? Passar por alguns mal-estar. Então, assim, acho que é interessante a gente ponderar, sempre ponderar. Né? Claro, no Acre é assim, nós somos polêmicos. Né? O Acre é enjoado. Você acha que se o referendo fosse hoje, você também concorda que as pessoas não iam querer alteração? Eu também acho que eles não iriam querer alteração. Né? Eu acho que já se acostumaram, né? Mas é assim, se não vier colado no processo eleitoral, eu acho que seria mais legítimas decisões, eu acho que as pessoas estariam melhor, né? Para poder decidir com relação a esse tipo de questão que diz respeito muito à sua rotina, muito, né? E, de fato, quando a gente polemiza envolvendo outras questões, acaba que contamina algumas decisões, né? Acho que o diálogo que a Ana teve com o colega, né, Ana Paula, na faculdade, foi um diálogo, né, assim, de outro nível, né? Que às vezes, quando você está no processo eleitoral, você estabelece um outro diálogo, um outro tipo de diálogo, que não é um diálogo, às vezes, que te ajuda muito na decisão. Acaba influenciando, né? Muitas vezes negativamente. Exatamente. Né? Aí você abriu falando no negócio do horário de Deus. Isso foi uma invenção política. Totalmente. Na eleição. Mas pegou, né? Pegou que nem chiclete que as pessoas falam. Por conta da história da ironia. A ironia criana é tão evidente que se trata de uma ironia que as pessoas pegaram por aí. Quer dizer, então, repetir um processo desse num outro processo eleitoral seria muito ruim para todos. Com certeza. Porque as pessoas jogam na desinformação. Ainda que a moçada, a sociedade como um todo, reconheça o tom de ironia, você vai mexer no horário de Deus, acaba que isso é desinformação. Uma boa parte da sua população que não tem acesso à informação, acaba, nossa, é mesmo, horário de Deus. Ou seja, isso é desinformação, de serviço à sociedade. Porque, enfim, não tem horário nenhum. Eu acabei de vir agora de uma viagem à aldeia e ao Anauá. Na hora que você entra no barco, ali na beira da BR-364, que começa a subir o Rio Gregório, acabou o tempo, acabou a hora. Eu passei 5 dias subindo o rio, na aldeia. Cara, não tinha relógio, sabe? Eu não sabia nem que dia da semana era domingo e eu estava achando que eu estava... Se o sol tiver a pino, você sabe que é meio-dia. E a barriga roncando. Esse é o horário natural. Mas, infelizmente, nós somos muito manipulados pelo horário. Olha aqui, nós somos 5 pessoas. 4 estão de relógio. Eu já nem uso. Você não está, então você não sei. Uso do celular. Ele ainda está com a aldeia na cabeça, a aldeia está nele. O que eu queria pontuar a esse respeito é o seguinte, que essa questão do horário, do calendário, é uma coisa muito urbana. Mexe muito com a gente que está aqui na cidade. É verdade. Na parte do interior do Acre, cara, essa discussão é completamente inócua. Ela não faz a menor diferença. Porque o horário é o horário da natureza, é o horário natural. Então, só que hoje, diferente de como era antigamente, a maior parte da população vive nas cidades. Então, acaba que isso traz um impacto forte por conta dos serviços, por conta de todo o funcionamento da sociedade. Só para contribuir, uma questão que a gente estava observando é que o Amazonas, que também sofreu com a mudança do horário, não se manifestou, não quis fazer... Tanto faz como tanto fez, Tanto faz como tanto fez. Né? A senadora Vanessa Graziotin foi que... Não, peraí, se vocês vão mudar, querer mudar novamente, você vai mexer com o meu estado. Peraí, não é bem assim, vamos conversar. Então, assim, nós percebemos que, de fato, em alguns estados, mesmo da Amazônia, às vezes essa questão do horário não tem importância. A forma como eles concebem e se relacionam culturalmente, às vezes, é diferente da nossa. Claro. Estamos colados lado a lado, mas é diferente. Exato. Agora, eu queria só lembrar um pouco para os telespectadores, para a gente também,
essa questão, por exemplo, você sabe que com essa mudança que houve em 2008, nós passamos a ter um eterno horário de verão. Hoje nós voltamos à situação normal, né, 2 horas em relação a Brasília, mas quando nós adiantamos o relógio para ficar igual com o horário de Manaus, nós passamos a ver eterno horário de verão. E para quem tem boa memória, nosso historiador está aqui, entre 85 e 88, né, o Brasil adotou o horário de verão para todo o país. E aos poucos, por várias razões, entre elas população reclamando, não havia vantagem econômica nenhuma, a presidência da República foi excluindo estados do horário de verão. Então hoje a situação está que, por exemplo, todo o norte, a maior parte dos estados do Nordeste, com exceção da Bahia, e esse ano também Tocantins, do Centro-Oeste, pularam fora do horário de verão, porque o Brasil é um país tropical, boa parte, nós estamos em cima do Equador, então não existe essa diferença para justificar isso. Então, a questão de você adotar aqui esse horário, uma das coisas que pesou contra também foi isso, porque tem esse lado aí. Então, quer dizer, o próprio país respondeu, ninguém quer horário de verão porque não tem vantagem nenhuma, sacrifícios são feitos. Né? Então, acho que era isso que era a questão. Se vai se discutir a questão do horário, novamente ou não, ou mesmo agora, o que faltou nesse processo todo foi a possibilidade de pessoas esclarecerem a população qual é a realidade de um estado que está no sul do Brasil, na região dos trópicos, os outros estados estão na região equatorial, a questão dos fusos horários, o funcionamento em outros países, vantagens e desvantagens, benefícios e malefícios, para que a população estivesse informada para escolher. Do jeito que foi. Os 2 processos, me parece que foram equivocados. Tanto o processo de mudança inicial em 2008, quanto o processo de retorno a partir de um processo político eleitoral que também jogou para a desinformação. E acaba que quem ficou prejudicado com a história toda foi a população. Exatamente. E continua ainda com falta, com carência de boa informação para poder avaliar por si só, com autonomia, com soberania, com consciência, o que elas querem, afinal, para suas vidas. Era importante que as informações tivessem sido dadas anteriormente, como você falou, mas é inevitável, as pessoas se sentem lesadas, né? Então, é assim, poxa, estou mexendo na minha rotina de novo. Mas também é irrefutável o fato de que estamos atrasados em relação ao resto do Brasil, principalmente neste período em que a gente experimenta essa diferença com o horário de verão. E aí, para encerrar, gente, eu queria que cada um falasse um pouco sobre a questão da sua vida pessoal mesmo. Vai ser bom, Marcos Vinícius, para você ou vai ser ruim? Olha, eu sou apaixonado por Fórmula 1, né? Eu tive a chance de assistir todos os grandes correndo, desde o Fittipaldi. Eu estou um pouquinho velho, né? Para mim vai ser horrível, porque a corrida vai ser 6 horas da manhã, para assistir vai ser um sacrifício. Mas, do ponto de vista funcional mesmo, eu lamento que a gente perca um pouco essa coisa do dia, que a gente não tinha antes. Por outro lado, acho muito bacana a manutenção desse sentimento de resistência e de crítica e de embate que a sociedade acriana tem, porque isso está no cerne da sociedade acriana. Então, é legítimo. É legítimo. Então, mesmo eu tendo que dormir menos para poder assistir minhas corridas, eu acho que valeu a pena essa polêmica toda. Ana Paula, pessoalmente, o que vai mexer? Então, eu confesso, todos os meus amigos sabem, eu odeio dirigir à noite. Então, assim, eu saio 7 horas da faculdade. Quando eu saía no antigo horário, ainda estava praticamente de dia. E hoje eu já vou sentir esse transtorno. Hoje é o primeiro dia de aula, então, assim, já vou estranhar um pouco, né? Mas, assim, é bom também essa mudança porque foi feita à vontade do povo, né? Demorou, né? Porque tem um tempo já que foi feito, né, o referendo, então, foi positivo por esse lado, porque as pessoas agora estão satisfeitas porque foi feita à vontade delas, né? Então, espero que não dê mais pano pra manga esse assunto. Pessoalmente. Olha, pessoalmente eu tô gostando, eu sempre gostei, gosto muito. Antes mesmo da mudança, eu lutei contra, mas eu tenho um menino que tem 7 anos de idade. E confesso para vocês, depois que mudou o horário, é uma dificuldade para ele se acordar e, assim, com o tempo para poder ir para a escola. Então, eu sofro muito, né?
Até hoje eu fiquei com pena, porque até sexta-feira, quando teve o último dia de aula, ele tinha que se acordar, sair correndo para a escola, sem poder tomar café da manhã e tal, por conta do relógio biológico natural. Então, nesse ponto aí, não só eu, acho que muita gente tem isso também, né? Eu acho que é uma coisa boa, positiva. E concordo com a companheira que realmente o fato do referendo agora finalmente ter sido entrado em vigor, a vontade da população está acima de muitas coisas. Eu acho que, pessoalmente, eu me sinto realizado porque eu contribuí para isso, né? Então eu acho que foi uma vitória minha, mas também de todo mundo, todos os acrianos que, né, conseguiram fazer respeitar essa vontade. Elisa, pessoalmente, o que vai atrapalhar, mudar, bagunçar? Nossa, a socióloga está forte aqui querendo falar, mas... mas assim, pessoalmente, eu prefiro o anterior, né? Por conta das relações que também eu tenho com outros estados, né? Eu tenho feito um trabalho com a Mara Vidal, nossa colega jornalista, ela mora em São Paulo atualmente, e a gente tem se relacionado muito. Então, para falar com ela agora, vai ser mais difícil, né? Então, para falar com outras pessoas que eu também tenho me relacionado fora, vai ser um pouco mais difícil. Essa questão, né, das relações comerciais, das relações que a gente tem de trabalho fora daqui vai se alterar. Isso me prejudica, né? Assim, a caminhada lá no Parque do Tucumã, né? Não sei se eu vou conseguir, quando, né, puder fazer e tal. Minha filha disse assim, mãe, nós vamos ficar 3 horas, mãe, diferente de Brasília? 3? Aí eu disse, mas é só um período, depois são só 2. Aí ela, mas por quê? Né? Aí já começam os porquês e tal. Então, assim, tanto as crianças quanto os adultos vão sofrer essa adaptação, vão, né, passar por esse processo novamente, mas eu creio que a vontade da maioria da população foi feita. Isso é cidadania, né? Isso é democracia. E eu fico muito feliz por morar num país que é um país democrático, né? E um estado muito politizado, muito politizado, que a gente na parada do ônibus, na universidade, na escola, no posto de saúde, na televisão que nós estamos aqui discutindo. A gente está debatendo os nossos temas e nós todos temos uma opinião. Por mais simples que seja a nossa conversa ou a pessoa que estejamos conversando, a pessoa tem uma opinião. E isso, como socióloga, me agrada muito e como jornalista, porque é o nosso material de trabalho, essas opiniões, né? A gente escreve, a gente produz a partir dessa relação, né? E Safiotti diz, né, que nós só somos seres humanos quando interagimos, homens e mulheres, quando nós produzimos essa relação. Então, essas discussões, né, tirando os exageros, mas eu creio que foi pedagógica, didática, né, para os políticos, né, e para o cidadão também, que pôde pensar um pouco mais sobre o seu dia a dia, sua rotina, pensar um pouco melhor sobre o nosso Acre. Né? Porque nós amamos muito o nosso estado. A gente sai daqui, e aí eu falo os acrianos que nasceram aqui e os que adotaram o Acre como seu estado, porque nós temos muitos aqui, né, Marcos? Então, viu? E aí a gente tem esse amor pelo Acre, e nós defendemos o Acre mesmo, né? Então, assim, só para compartilhar uma experiência, minha filha, numa relação com um coleguinha, disse assim, o colega disse, o Acre é feio, o Acre sabe, começou a xingar. Aí ela disse, o Acre não é isso não, brigando na escola. Aí lá vai eu ser chamada para poder explicar, né? Aí ela chegou, mãe, vem cá, quando eu fui deixar ela na escola. Aí me pegou pelo braço, levou lá no menino e disse, mãe, fala aqui para ele que o Acre é bom, o Acre é legal. Aí eu disse, Ana, eu vou falar, mas tenha calma. Tenha calma. Aí eu disse, não, Ana, eu falei com um rapazinho, uma criança, e disse, não, o Acre é um estado da federação como São Paulo, como, né, onde você nasceu e tal. Então, assim, somos todos o Brasil, né? Somos todos irmãos, né? A questão é que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E a gente precisa respeitar as culturas, as diferenças regionais. Mas infelizmente o Brasil não conhece o Brasil, né? Isso é fato, isso é fato. Mas eu fico feliz por ter contribuído com essa discussão e ter compartilhado aqui as nossas opiniões. Mas olha só, antes de finalizar, a gente também tem a opinião das pessoas. Pessoalmente, o que está mudando na vida dos nossos depoentes do início dessa nossa conversa? Vamos assistir o que eles dizem? Horário de verão fica uma diferença muito grande, 3 horas, fica bem complicado. Eu tenho contato por conta de executivas nacionais e horários de reuniões vai ficar bem difícil da gente estar fechando isso com essa diferença.
Nós perdemos muitas crianças na nossa escola por causa da mudança. Aí agora outra mudança fica difícil, né? Para criança de 4, 5 anos, não é fácil. Sou acriano, nasci e me criei acostumado com esse horário. Até pela forma arbitrária que ela foi imposta também, sem consultar os acrianos. Então eu sou a favor da volta do horário. Tão bom você chegar cedo em casa, poder praticar uma atividade física, né? Passear com a família enquanto o dia ainda está claro, né? Todo mundo que trabalha chega em casa cedo, então eu sou contra. Para a gente vai chegar de noite em casa. Aí eu cá tenho os filhos num colégio para pegar. Para mim, eu acho muito contra esse horário. Foi uma mudança que foi feita assim de forma arbitrária, né? E ninguém me consultou e agora estamos repondo o que era devido. O meu horário de volta. Contra, minha filha sai cedo para estudar, ela levanta cedo, mas se mudar o horário, ela vai ter que chegar em casa à noite. E é muito mais perigoso andar de noite do que de dia. Bem mais difícil para quem tem filho, para quem tem que cuidar do lar e do serviço ao mesmo tempo, né? Favorece muito, eu gosto de lidar com os animais, com as plantas, às vezes de dar uma caminhada de manhã. E 6 horas da manhã é escuro. Então com esse horário antigo, 6 horas da manhã está claro, eu posso fazer todas as minhas atividades que a idade permite, né? Tá aí, mais felizes ou tristes, com tantas alterações na vida, a verdade é que a gente tem novo horário, de novo, no Acre. Mas é bom pensar que o tempo sempre está a favor de todos nós. E a grande vantagem é que, sabendo utilizar bem o tempo, o nosso dia pode continuar sendo um dia longo e agradável. Então aproveite muito bem os tempos, os novos tempos, no Acre ou em qualquer lugar. Esse é o Curtas e Finas e eu tive a honra de receber essa turma maravilhosa. Gente, muito obrigada. Obrigada a você. Até uma próxima oportunidade para você, sempre pessoas, convidados muito especiais aqui no Amazônia S.A. Olha, é sempre tão gostoso, Curtas e Finas, né? Um papo descontraído, gente que fala bem, que fala o que muita gente pensa, né? Porque tem várias opiniões, isso é democracia. Assim é o Amazônia S.A., o Curtas e Finas.